Olá, primeiros anos, né? Porque a professora Eva, né, professora de geografia, estava um pouco sumida, mas agora a gente apareceu porque a gente sempre estava com trocas de atividades e eu estava com o professor Darlan, então a gente estava fazendo sempre essas devolutivas divididas entre nós dois, né? Uma vez ele faz, outra vez eu faço e assim vai. Então, gente, nós vamos falar sobre geologia, né? O nosso assunto, a devolutiva, ou seja, eu vou ver as questões com vocês que foram passadas, que foram cobradas, né? Que vocês fizeram na semana, né? No decorrer, e agora a gente está fazendo essa correção, né? Então, a gente vai falar de geologia. Quando eu falo de geologia, eu estou falando da geografia física, né? Da geografia física. É um assunto complicado, para uns é meio fácil, para outros é mais difícil, mas aqui juntos a gente vai, né? Aqui você pode ver, né, que tem uma introdução falando que é a ciência que estuda a Terra, a palavra geologia, que tem a derivação grega, do latim, aí vem, né? Aí vem pra cá, todo esse resumo aqui que você tá vendo, né, aqui, e vem uma videoaula, né? Essa videoaula, ela vem explicando, né, a importância, né, do estudo da geologia, como é feito, de que forma, como pode impactar na minha vida, como não pode, porque devo saber, né, bem interessante. Então, nós vamos aqui. É interessante que vocês vejam as videoaulas e com essas videoaulas que vocês vejam também o conteúdo do livro. Eu sempre estou colocando o capítulo, sempre tudo. Então, assim, a gente não vai se tornar especialista em geologia, mas nós temos que compreender o básico, né? Vamos nós. Primeira questão. Os diferentes tipos de províncias geológicas revelam as diferentes feições do relevo, enquanto expressão das diferentes temporalidades que marcam o passado geológico da Terra, do planeta Terra. Por seus processos formativos, as estruturas geológicas com condições mais favoráveis à formação dos combustíveis fósseis são. Quando ele fala do combustível fósseis, né, ele está falando do petróleo, né? Então, quais são esses sedimentos, quais são esses objetos geológicos, né, que eu nem, né, talvez o nome nem seja esse, mais ou menos, né, que passa por esse processo formativo da estrutura, né, sedimentar da Terra, né, onde a gente pode encontrar. São as bacias sedimentares, vamos ver se os maciços antigos, as plataformas cristalinas, os dobramentos antigos e os dobramentos modernos. Primeiro, vamos por eliminação. As bacias sedimentares, nós estamos falando de sedimentos, né, favoráveis à formação de combustíveis fósseis. Vamos deixar essa na geladeira. Vamos para B. Os maciços antigos são aquelas formações de montanhas, de serras, talvez seja bem isso, talvez essa palavra maciço tenha tornado a questão falsa. Talvez não, com certeza. As plataforma cristalina é onde eu vou ter a presença de rochas, né? De rochas. Então, quando eu falo em plataformas cristalinas, eu estou, né, tirando, né, a possibilidade pela questão de ter uma formação cristalina. Os dobramentos antigos a gente sabe, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? Não é igual, pode ser menor. Também eu acho que quando fala em dobramentos, né, ele já descarta a possibilidade de ser essa, né? Quando ele fala dobramento, né? Os dobramentos modernos, não, ele está falando que é antigo, que as formações geológicas da Terra, ele está falando de questão de tempo, ele está falando de combustíveis fósseis. Então, combustíveis fósseis, eles levam tempo para se formar. Então, dobramentos modernos não vai. Aí, Eva, então eu elimino B, C, D e E. Então, a opção correta vai ser o quê? A de amor. Vamos lá para a segunda. Se tiver alguma dúvida, depois a gente, na videoaula, pelo Meet, outra coisa, a gente vai interagir. A estrutura geológica do Brasil é composta por, ele está dizendo aqui, ele está falando da geologia brasileira, tá? Então, ele tá escudos cristalinos, muito antigos, das rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. 2.
Bacias sedimentares compostas. Esse aí tá correto, né? Até aí tudo ok, né? 2. Bacias sedimentares composta por rochas sedimentares que originam-se de planícies e planaltos sedimentares e depressão, ocupando cerca de 64% do total do país, né? Ó, corretíssima, né? Corretíssima. Vamos para cá, né? Vamos para cá. A1 e A2, né? A1, peraí, A2, ok. A2 está correta. Vamos lá para 3. Dobramentos modernos que originam planaltos e relevos montanhosos, formando terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional. Ah, peraí, Eva, tem alguma coisa errada. Lá em cima, ele disse que era 60 e o quê? 64. Está correto, né? Aqui ele disse que é 30% do quê? Dos planaltos, né? Escudos cristalinos recentes, poucos desgastados pelos processos erosivos, que deram origem às formas do relevo no qual predominam os planaltos montanhosos, distribuído por quase todo o território nacional. Assinale a alternativa correta, não é isso? De novo, esqueci de ligar aqui o Wi-Fi, gente. A briga aqui. Então, Eva, o que é que torna A1 falsa? Ixi, Eva, quer dizer que A1 tá falsa. Vamos ver aqui. Tem um aqui, A1 tá falsa. Quando ele diz que a estrutura geológica do Brasil é composta por, né? Aí ele diz aqui, escudos cristalinos muito antigos, das rochas rígidas, resistentes, que originam os planaltos de algumas depressões, compondo um terço da... Não é um terço, gente. Isso aí é que torna a questão falsa, né? Então, a opção correta é o quê? A2, A3 e A4. Então, a opção correta é de equilíbrio. Vamos aqui para 3. Vamos falar sobre placas tectônicas. A gente sabe que as placas tectônicas são aqueles gigantescos blocos, né? Que se movem, que dá origem aos continentes, daí vai, né? Onde dá a estrutura da nossa Terra, né? Nosso planeta. Placas tectônicas são gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do planeta e que estão suspensas pelo magma, né? Que é a parte líquida interna da Terra, incandescente do interior da Terra. Existem 10 placas tectônicas na crosta terrestre, que provocam dobramentos e falhas. São exemplo desses dobramentos e falhas, respectivamente, né? Eu acho... tá certo. Respectivamente. Só um minuto aqui, só um minuto, ok. Ele quer saber, deixa eu só fazer aqui uma existem 10 placas tectônicas da crosta terrestre que provocam dobramentos e falhas. Esses dobramentos que eu falei para vocês são o quê? A formação de cordilheiras e montanhas, como ele citou lá no vídeo, na videoaula, né? Ele falou que esses dobramentos é o subir. Dobramento é o quê? A placa se encontra e ela faz essa formação rochosa, ela montanhosa, desculpa, ou cordilheiras. Eva, então vamos aqui, os terremotos e cordilheiras e montanhosas, terremotos e cordilheiras montanhosas, vamos deixar essa aqui quietinha, né? Cordilheiras, montanhas e terremotos, terremotos e tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas, cordilheiras montanhosas e erupções vulcânicas. Vamos lá. Terremotos e cordilheiras montanhosas. Eu tenho certeza que pelo que ele falou, ele quer na ordem, não é isso? Quando eu falo em terremoto e cordilheiras montanhosas, não é a sequência que ele pediu aqui em cima. Mas quando eu falo cordilheiras montanhosas e terremotos, eu acho que é essa a opção que ele está querendo. Eu tenho certeza, né? Aí ele diz que provoca. Então, são exemplos de dobramentos e falhas, né? Quando tem esse dobramento, existem as falhas. E as falhas é por conta de quê? Dos terremotos, não é isso? Então, já existe essa cordilheira montanhosa. Os terremotos, eles são o quê? Responsáveis pelas falhas. Então, a opção correta dá 3, B de bola, ok? Vamos para 4. Não sei se ficou bem claro, mas dá para compreender. Depois que você viu o vídeo aula, já vem bem, né? 4. Devido à estrutura rochosa muito antiga, ao longo do trabalho dos agentes erosivos, os agentes erosivos a gente sabe qual é, o vento, a chuva, o sol e daí vai.
e a ocorrência no Brasil de climas quentes e úmidos, o relevo brasileiro caracteriza-se pela predominância de... Essa predominância, o que predomina no relevo brasileiro? Vamos lá. Planície com médias altimétricas inferior a 300. Quando eu falo em planície, eu tô falando de área plana, né, gente? Médias altimétricas inferior a 300 metros e a ausência de falhamentos. A gente sabe que tá errado aí, né? Pela questão da ausência de falhamentos. A gente sabe que tem. Então, essa a gente descarta. Planalto com média altimétricas inferior a 1.000 metros e a presença de formas arredondadas, que a gente fala que os planaltos eles são planos, né? Mas, na verdade, eles têm uma forma meio que arredondadas, né? Onde a gente vai falar, a gente vai ver também ali na região, nós vamos ver no estado da Bahia, né? A gente vai ver muito o exemplo de planalto. Aqui também no Ceará nós temos também vários planaltos, né? Opção C, montanhas com média altimétrica de 200 metros, 2.000 a 2.500 formas de ponte aguda. A gente não vai ter essas montanhas, porque até mesmo que nós não temos montanhas, né? Nós não temos no Brasil. Serras com média altimétrica entre 1.500 e 2.000 de formas arredondadas, nós vamos ter com formas irregulares, né? Aquelas pontas de formas irregulares e não arredondadas, né? Por isso torna falso. Planaltos com média altimétrica inferior a 300 metros com ausência de falhamentos. Não, gente. Então, a opção correta aqui vai ser o quê? B de bola. Ok? Vamos lá para a quinta, para a gente não se estender muito, né? A quinta questão vem falando da dinâmica interna e externa da Terra. A dinâmica interna são aqueles agentes que acontecem, aqueles fenômenos que acontecem no interior da Terra, como, por exemplo, o vulcanismo, que é embaixo, mas acaba também vindo para a parte superior, exterior da Terra, né? E outros, né? Então, a gente vai ver aqui. São considerados, respectivamente, agentes modeladores modeladores internos, que são os endógenos, são os internos, e os exógenos, né, que são os externos da Terra. Ele quer na ordem, ele quer primeiro os internos modeladores e depois ele quer os modeladores externos, né? Então ele quer na ordem. Erosão e temperismo. Então erosão é externo, então esse não é. Acontece o que? Na superfície, não é esse. Águas correntes e vulcanismo, né? Águas correntes e vulcanismo. Águas correntes é externo, o vulcanismo é interno, mas ele quer primeiro interno, né? Então, esse eu elimino. Geleiras e ventos. A geleira, ela é externa, né? Que ela acontece na superfície da Terra. E o vento também é um agente externo, né? Então, esse descarta, né, professora? Sim. Vulcanismo e tectonismo, os dois são internos, né? Quer dizer que o vulcanismo também ele chega a ser um pouco externo, né? Eva, e o tectonismo e o intemperismo? O tectonismo são com as placas tectônicas, que acontecem os tremores de terra, acontece as tsunami, acontece tudo isso. Então, o tectonismo é interno. Eva, então, aqui eu posso ver que a senhora falou aqui, que primeiro é o quê? O interno. Então, o tectonismo é interno? Sim. E o intemperismo? É externo. O intemperismo é o aquecimento e resfriamento da rocha, ou então dos solos, ou então de algo que faça parte, né, da camada da terra. Então, o intemperismo é isso. Então, Eva, a opção correta é de excelente. Gente, eu espero ter ajudado, né? Tirar algumas dúvidas, alguma coisa, né? Porque a gente vai, às vezes, com a videoaula, você vai te esclarecendo com a leitura do livro, com aquele resumo que vem anterior à videoaula, né? E assim, logo, logo estaremos juntos, se Deus assim permitir, eu acredito bem nisso, né? E boa sorte, bons estudos, se esforcem. Logo, logo a gente vai estar saindo de tudo isso, tá, gente? Beijo e até mais.